Olá, hoje 29 de setembro de 2022, né? Agora no dia 2 de outubro teremos as nossas eleições diretas para a presidência da República, para governador, para senador, deputado federal, deputado estadual, né? A festa da democracia brasileira. E eu estou aqui retornando, fazendo essa live, para emitir minha opinião sobre alguns assuntos relacionados a este pleito, buscando aqui contribuir com os amigos, com o propósito de que todos possam exercer o seu direito cívico, cidadão brasileiro, votando e votando bem, escolhendo bem o presidente, e os demais devem estar coligados com esse candidato que foi escolhido para a presidência, para possibilitar uma boa administração. Muito bem, eu estou aqui usando a minha camisa de patriota, camisa verde e amarela, né? Que todo cidadão tem o direito de usar, ostentando aqui a nossa bandeira, a bandeira da nossa pátria querida, e também buscando externar o meu sentimento de patriotismo pelo nosso Brasil. Faz um pouquinho que eu não me manifesto nas redes, não tenho tido condições de estar me posicionando, mas hoje eu resolvi que eu deveria falar, que eu deveria me manifestar para ajudar. Peço aos amigos que estejam me assistindo, que deem o seu like, se inscrevam no canal e comentem, que eu terei imenso prazer em debater o assunto. Eu não sou um expert em rede social, mas eu procuro me esforçar para responder ou atender aos amigos que buscam qualquer informação ou oferecem qualquer sugestão. É sempre um prazer estar me relacionando com vocês. Essa eleição de 2022, ela é muito importante para o Brasil. É como se fosse um marco divisor de águas. O Brasil buscar um trilho, um itinerário para a esquerda, ou ele buscar um trilho ou um itinerário para a direita. Deste pleito vai emergir um novo Brasil, ou para melhor ou para pior, mas vai ser um Brasil muito diferente. E a população poderá sentir efetivamente a ocorrência dessa metamorfose da sociedade brasileira. Essa eleição, ela tem uma peculiaridade. Qual é essa peculiaridade? Um dos candidatos foi preso, foi processado, foi julgado e foi condenado. Muito bem. Essa sua condenação, quando em apreciação no STF, os ministros perceberam que o juiz de piso, aquele juiz encarregado da instrução processual, ele havia cometido uma transgressão, e essa transgressão gerou uma nulidade absoluta no processo, invalidou todo o feito, e outros que porventura
ele pudesse ter participado da instrução como presidente ante a gravidade da transgressão. Muito bem. Verificado isso, o STF anulou todo o feito e determinou que outro juízo o instruísse novamente, né, e julgasse o candidato, então, o réu, na ocasião, Lula. Todavia, na tramitação deste processo, ele foi alcançado pela prescrição. Então, a primeira situação, Lula vai à televisão e diz que foi absolvido. Então, veja bem, e que ele é, então, inocente. Em razão dele ter sido absolvido, diz ele é inocente. Então, vamos analisar. Ele foi julgado e condenado em três instâncias. Em três instâncias. Ele foi julgado e foi condenado. Isso só pode ocorrer ante a farta existência de provas nos autos, quer sejam prova material, quer sejam prova testemunhal, quer sejam provas periciais. O fato é que ali estão as provas das ações e dos ilícitos praticados pelo réu. O réu, no caso, é o Lula. Então, foi acusado de lavagem de dinheiro. Existe a prova nos autos. Foi acusado de corrupção ativa e passiva. Suposição, porque eu não analisei o processo. Ali estão as provas nos autos. Então, de todos os crimes que ele foi acusado, ele não poderia ter sido condenado se as provas não estivessem sólidas, robustas nos autos. Muito bem. O STF, ao julgar o recurso de Lula, esse que ele diz que o STF o absolveu de todos os processos, o que fez o STF? Ele julgou a preliminar de nulidade absoluta, que foi arguída ante a transgressão praticada por este juiz de piso. Ele extinguiu o feito, ele anulou o feito, melhor dizendo, sem julgamento de mérito. Porque se ele julga essa preliminar, que vem antes do julgamento do mérito, ele não entra no mérito. Ele diz apenas, o processo está eivado de vícios, motivo pelo qual eu anulo desde do momento em que se constatou o vício. No caso em espécie, foi desde o início. Já na fase instrutória. Então, ele não julgou o mérito daquela questão e das outras que ele anulou. Ele apenas anulou o processo e não se manifestou sobre a culpabilidade ou não de Lula. Ele não disse que ele era inocente, nem disse que ele era culpado, porque ele não examinou provas, as provas contidas nos autos. Repito, ele analisou apenas o vício, que anulou o feito. Então, esse processo, sem julgamento de mérito, foi para um novo juiz, para instruí-lo, né, processar, julgar, condenar ou absolver. Antes que chegasse
na fase do julgamento, onde o magistrado ia dizer se Lula efetivamente é culpado ou inocente, o processo, em razão do avançar da idade do réu, no caso é o Lula, reduziu o tempo de prescrição. Então, o processo foi alcançado pela prescrição, que ela pode ser reconhecida mediante requerimento do advogado de defesa ou de ofício pelo próprio juiz, ou até o próprio Ministério Público, como fiscal da lei. E o que é que o juiz fez, então? Mais uma vez, ele se ateve ao fato que aconteceu no curso do processo, que é a prescrição. A partir daí, não há mais justificativa para se continuar na persecution crimes, perseguição do crime, do criminoso, da investigação. Não há justificativa para você continuar o processo. Por quê? Porque você não pode mais alcançar o réu. Ele se livrou da condenação, ele se livrou da cadeia por esse fato intercorrente. E o juiz, então, mais uma vez, ele não analisa o mérito da questão. Ele não diz se o réu é culpado ou é inocente. Ele não avalia as provas contidas nos autos, que porventura tenham sido produzidas. O que é que ele faz? Ele dá um despacho declarando a prescrição e determinando o arquivamento do processo, sem falar sobre a responsabilidade do réu. Então, em ambas as fases, nenhum juiz ou tribunal que tenha anulado ou mandado arquivar o processo pode ter falado sobre a culpabilidade do réu, declarando-o culpado ou inocente, porque não há justificativa para tal fim. Então, em momento algum, Lula foi absolvido. Ao contrário disso, em todos os momentos anteriores, ele foi condenado por todos os juízes que examinaram as provas contidas nos autos. Então, eu repito, para que ele tenha sido condenado, as provas têm que ser robustas. Não pode ser circunstanciais, não pode haver o mínimo de dúvida. Então, tem que estar ali o que ele fez, como fez e por que fez. Esse é o primeiro ponto. Mas aí o Lula diz que é inocente. Ele está certo ou está errado? Ele está certo. Mas aí tem duas situações que devem ser bem observadas pelo eleitor. A primeira é o seguinte: ele é tecnicamente inocente. Ele é tecnicamente inocente. O que significa isso? Significa que se ele procurar a Superintendência de Polícia Técnico-Científica ou o Departamento de Identificação e requerer um atestado de bons antecedentes, todos esses processos que ele sofreu, pelos quais anteriormente ele foi condenado, não vão aparecer no seu atestado de antecedentes criminais. O atestado de antecedentes criminais dele vai estar limpo, sem qualquer observação de condenação. Então, ele é tecnicamente inocente. Mas ele é
moralmente culpado. O que quer dizer isso? Quer dizer que por estes artifícios jurídicos, ele se livrou da condenação judicial. Mas ele não se livrou da condenação moral, aquela condenação que o cidadão vai impor a ele sempre nos comentários, né? As dúvidas. Por quê? Porque todo aquele evento foi transmitido na mídia, colocou-se na televisão, houve comentários, prós e contras. Juízes falaram, promotores falaram, advogados de defesa falaram. Então, não adianta você apagar dos anais do Poder Judiciário, mas o povo está sabendo. E como é que você exemplifica isso? É muito simples, é muito fácil de se exemplificar. Você tem uma vaga de emprego na sua comunidade. Você é o presidente da associação de moradores da sua comunidade. E você tem uma vaga de emprego na comunidade. Você quer colocar alguém da sua comunidade. Você conhece todo mundo. Você sabe quem é quem na comunidade. Você conhece o homem de bem, o chefe de família, o trabalhador. E você conhece aquele bandalheiro que vive nos botequins tomando cachaça, vive de pequenos furtos, né? É um arruaceiro. Você conhece? Aí você anuncia a vaga de emprego, aparecem esses dois. Esse homem de bem e esse bandalheiro. Os dois aparecem, só tem uma vaga. E o que é que você faz então? Nossa, agora, sou presidente da comunidade, não quero ficar mal com nenhum dos dois. Quero ficar bem. Mas eu não quero colocar o marginal, o bandido, que declaradamente eu sei que é. Mas como é que eu posso provar que ele é para eu poder eliminar desse concurso por essa vaga? Boa ideia. Vou pedir que ele apresente o atestado de antecedentes criminais, ou comumente chamado, os bons antecedentes. Que aí os dois vão lá na polícia técnica, tiram o atestado de antecedentes, e aí esse que eu sei que vive de pequenos furtos, cachaçada, usa droga e etc, etc, vai estar com o antecedente dele sujo. E eu, então, vocês me tragam o atestado de antecedentes que eu vou me decidir. Eu vou nomear aquele que tiver o melhor atestado de antecedentes. Muito bem. Mas aquele que vive de pequenos furtos, as pessoas, não vou registrar queixa contra ele não, deixa para lá, roubou só um reloginho, roubou um celularzinho só para tomar uma cachaça, deixa ele, não vou registrar boletim de ocorrência contra ele não. Aí os dois chegam com atestado de antecedentes, o homem de bem e o bandalheiro. Quando eles apresentam o atestado de antecedentes para você, que vai dar a ele aquele cargo de responsabilidade da sua comunidade, todos os dois atestados de antecedentes estão limpinhos. Todos os dois são tecnicamente primários. Tecnicamente de bons antecedentes. Mas você, que conhece os dois, que sabe da conduta moral dos dois, a qual que você vai dar o emprego? Vai dar aquele que é um homem de bem, sabidamente que você sabe? Ou vai dar àquele que é um bandalheiro e que você tem o conhecimento? Você vai, então, depositar a sua confiança, a confiança para gerir a sua comunidade, a uma empresa ou um serviço qualquer que seja, àquele que não tem uma conduta moral ilibada? Essa é uma decisão que nós, eleitores, temos que tomar na hora que estivermos diante da urna eletrônica.
porque hoje a questão é moral. Mas aqueles que buscam relativizar a corrupção, nivelar a moral por baixo, estão tentando de todas as formas arrastar o candidato Bolsonaro ao nível do candidato Lula, criando narrativas. Por exemplo, eu quero nivelar, dizer que ambos são corruptos iguais. Por quê? Porque eles querem vencer essa barreira, a barreira moral que o eleitor vai ter que se debruçar e se decidir no momento de digitar o seu voto. E o que eles querem fazer também? Querem nivelar, dizer que o candidato Bolsonaro tem o mesmo nível moral que o candidato Lula. Então, o que eles estão fazendo? Estão tentando dizer que o governo é um antro de corrupção. E demonstram. Dizem da corrupção do MEC, que surgiu através da propina de barras de ouro. Desenham barra de ouro, põem na mídia, mas apareceu alguma barra de ouro? Alguém viu alguma barra de ouro? Não, mas houve corrupção na saúde. Um cabo da Polícia Militar seria o intermediário de uma venda superfaturada com propina de $1 por vacina, de 400 mil doses de vacina, se eu não me falha a memória. E aí não apareceu $1, não apareceu nenhuma vacina comprada ou vendida, não apareceu nenhum desvio de verba saído dos cofres públicos. Então, constrói-se narrativas para tentar puxar para uma lama onde já existe um candidato, o outro candidato. Então, vamos jogar o outro candidato que está fora da poça de lama, dentro da poça de lama, para tentar igualar a disputa, para que o cidadão não tenha que lidar com esse dilema de consciência na hora de colocar o seu voto, escolher entre um cidadão que não tem antecedentes e um cidadão que tem antecedentes morais. Essas são as questões que são construídas e divulgadas pela mídia. Narrativa, outra narrativa. Aquisição de inúmeros imóveis, jogada simplesmente sem qualquer verificação, buscando única e exclusivamente denegrir a imagem de um dos candidatos para poder puxá-lo para baixo, chegar, empurrar ele para baixo para atingir o nível moral do outro candidato que está chafurdando num pântano de lama. Então vamos tentar colocar o outro lá dentro também. Não vamos querer tirar aquele ou arranjar um outro que tenha um status moral mais elevado para concorrer com aquele que está fora do pântano da lama. Não, vamos tentar puxar esse para a lama também. Então o eleitor, ele tem que estar muito atento a essa situação. E nessa esteira, nós vemos algumas coisas que são inacreditáveis. Nós estamos vivendo essa situação esdrúxula, nessa disputa, porque o magistrado cometeu uma transgressão que está custando o Brasil caro. Está custando caro ao povo brasileiro. Mas eu tenho uma indagação a fazer a esse respeito. Se esse magistrado cometeu uma transgressão desta envergadura, automaticamente ele foi severamente punido. Porque ele proporcionou que uma pessoa
sem condição moral, sem uma moral ilibada, esteja concorrendo à presidência do Brasil. E amanhã alguém pergunta: quem é seu presidente? E você vai explicar isso de que forma? Mas, veja, ele proporcionou isso, com essa transgressão que ele praticou. Então, ele fez algo muito grave para a nação brasileira. Aí eu pergunto, esse juiz foi punido gravemente, severamente? Será? Não, meus amigos, não. Olha como a inversão de valores no Brasil, ela é gritante. Olha, esse juiz, ele concorre ao Senado. Aí o camarada que ele investigou concorre à presidência, ele, que também é um transgressor da norma, vai ser o seu apoiador no Senado. Apoiador. Com verba pública, com a verba do povo, com o dinheiro do povo. Nós estamos apoiando isso. E não é só. A esposa dele é candidata a deputada federal. Isso nos enche de desgosto. Não é possível um negócio desse. O Brasil é um país sério. É um país de homens de bem, homens honrados. O povo brasileiro é um povo trabalhador, um povo honesto. E não é bobo, não. Se engana quem pensa que o povo brasileiro é um povo bobo que não se preocupa com o destino da sua nação. Não é não. Então vamos ultrapassar essa fase, que eu acredito que todos já tenham entendido. E vamos então para a segunda fase. O Lula, sob a ótica de Ciro Gomes, inclusive no último debate, falou isso diretamente para ele é um encantador de serpentes. Ele é uma pessoa que apela para a memória emocional do eleitor. Ele apela para a memória emocional do eleitor. Como é que a gente pode entender essa fala do Ciro? Repara que ele não tem propostas dele, do programa de governo, tanto que ele vai fazer alterações ou complementos, segundo ele, depois que for eleito. Olha que situação. Vote em mim, o que é que eu vou fazer? Não, depois que eu for eleito eu te falo. Parece até a piada de Tiririca, né? Vote em mim. Depois que eu for eleito, eu vou lá e digo o que é que o deputado federal vai fazer por você. Né? E aí ninguém pode cobrar nada dele porque ele não disse que não ia fazer nada, ou não pode ficar chateado se ele fez uma coisa muito ruim, porque ele não disse, você votou nele, você deu um cheque em branco a ele. Então, Ciro Gomes diz que ele é um encantador de serpentes, que ele apela para a memória emocional do eleitor. Observa o horário eleitoral gratuito, quando ele se expressa.
Ele diz o seguinte, ele fica lançando frases sem conexão com nenhuma base, com nenhum alicerce no ar. Ele diz assim, não, porque se eu reeleito, vou fazer o povo voltar a ser feliz. Ué, quem é que é triste aqui? E se vai voltar a ser feliz? Como? Não, o povo vai voltar a comer carne, picanha no churrasco, com cerveja. Como? O povo vai comer 3 vezes ao dia. Como? O que ele vai fazer? Vou aumentar o número de empregos, vou aumentar a renda. Como? Cadê o projeto de governo dele? Mas ele não diz assim do jeito que eu estou dizendo, de forma firme, segura. Ele lança frases e faz jus ao que disse o Ciro Gomes, encantador de serpentes. Como é que ele se expressa? Ele não fala, ele fala para a câmera, ele vira de lado, ele vira para o outro, ele olha de soslaio, ele fala baixinho, não, porque o povo vai voltar a ser feliz, como se estivesse sussurrando no ouvido da namorada. Ele fica seduzindo. O horário, o gratuito dele é sedução. Ele busca seduzir. Assim, ele vai se comportando, sem propostas, procurando cativar as pessoas, e as pessoas elas vão se deixando levar por esse artifício. Elas vão se deixando levar por esse artifício. Deixa eu levantar um pouquinho a câmera, que ela está descendo sozinha. Vão se deixando levar por este artifício. Então ele não tem propostas. Ele fica seduzindo no seu horário eleitoral gratuito. Percebam como que ele fala. Ele fecha os olhos, ele estica a boca, ele vira de lado, fica com trejeitos, fala como se estivesse sussurrando. O povo vai comer picanha, vai tomar cerveja no meu governo. O povo vai comer 3 vezes ao dia. Mas proposta objetiva para fazer isso, ele não tem. Eu consegui, através de fala solta dele, pensar algumas coisas que podem ser convertidas em propostas. Vamos chegar a esse dado. Essa é a questão. Nós temos que analisar, nós temos que avaliar. E dos debates, das coisas que ele participou, eu tirei algumas. Desculpe. Eu tirei algumas falas que podem ser interpretadas como possíveis propostas. Mas tem mais uma característica que eu estava até me esquecendo, me lembrei agora, e essa live aqui eu vou falando aleatoriamente, anotei algumas coisas, mas muitas coisas aparecem de repente, eu incluo na minha fala, e eu me lembrei que no ano de 2018, quando o candidato Bolsonaro sofreu a tentativa de homicídio, tentaram contra a vida dele, tentaram matar, ele ficou internado em estado grave, à beira da morte. Por diversas ocasiões, ele teve à beira da morte.
teve que submeter uma série de cirurgias complicadíssimas, perigosíssimas. E o que os apoiadores de Lula falaram quando ele não pôde comparecer aos debates porque estava à beira da morte? Alardearam aos quatro cantos do Brasil que ele era fujão. Fujão. Uma maldade, mas uma maldade daquelas de pessoas que não têm o mínimo respeito pela vida, pela família e pela dignidade dos outros. Não tem empatia. Pede empatia, mas não tem empatia por ninguém, por nada. São cruéis. Isso foi uma crueldade. Mas, agora, por não ter uma envergadura moral à altura dos outros candidatos, isso ficou nitidamente destacado durante aquele debate em que ele participou, ficou claro. Ele não tem condição moral de ser o presidente do Brasil. Ele pode ser tecnicamente inocente, pode ser tecnicamente primário, mas o fato é que o eleitor sabe quem ele é e sabe o que ele fez. E não adianta apelar para a memória afetiva, porque o eleitor sabe que de sua escolha defende o futuro da sua família, dos seus filhos e dos seus netos. Não há como iludir mais o cidadão brasileiro. O cidadão brasileiro, ele elevou o seu grau de conhecimento político e vai votar com consciência e convicção. Então, por não ter envergadura moral à altura dos demais candidatos, ele optou por fugir do debate. Se acovardou, fugiu do debate. Ele não tinha propostas, ficou claro lá no debate. Ele vive de narrativas. Ele mente absurdamente. E ele mente na cara dura. Depois eu vou mostrar como ele mente sabendo que está mentindo. Então, agora, os seus correligionários, aqueles fanáticos, ideológicos, porque só pode ser fanático ideológico. Como é que vão taxá-lo quando forem às ruas defender a sua eleição? A oposição já canta um refrão alusivo a ele. Não é? E os seus apoiadores vão reconhecer a sua covardia? Vão chamá-lo também de fujão? Essa é uma questão que deve ser examinada na hora que você for colocar o seu voto. Quando perguntarem quem é o seu presidente, o presidente que você votou é um covarde, fujão? É uma pessoa que na hora da dificuldade se escondeu? Não teve coragem ou não teve envergadura moral para enfrentar os seus adversários? É muito simples. Analisem na hora de votar e votem bem. Feito esse esclarecimento, nós podemos ver nitidamente que, segundo as falas de Lula, as propostas
por ele, que em tese são apresentadas, porque quando ele está falando, ele divaga muito, ele não vai ao ponto, nos parece muito com as propostas que foram implementadas nos países de regime totalitários de esquerda, aqui da América Latina. Especificamente, aqueles mandatários de suas nações que eram membros do Foro de São Paulo. Foro de São Paulo que foi fundado, segundo consta, por Lula e Fidel Castro. E reuniu toda a esquerda da América Latina, inclusive guerrilhas. E a proporção em que eles foram sendo eleitos nessas suas nações, eles foram implantando as propostas que foram debatidas e implementadas no Foro de São Paulo. Qual o resultado disso? Agora, recentemente, nós tivemos manifestações em Cuba. A intranet de Cuba foi cortada, alguma coisinha de internet foi cortada, os manifestantes foram presos, julgados. Alguém sabe o que aconteceu com eles? Eles estão condenados a mais de 10 anos de prisão por manifestarem-se em eventos de rua, por manifestarem suas opiniões, mais de 10 anos. Aqui no Brasil, com todas essas manifestações de esquerda que nós vivemos agora no passado recente, com quebra, agressões a policiais, a pessoas, a opositores, quebra do patrimônio público pelos black blocs, pela esquerda. Alguém tem notícia de que alguém tenha sido preso e condenado? Se tiverem, me falem, porque eu não tenho. Querem trazer para o Brasil o regime cubano? Preste atenção. Vamos lá ver a Venezuela. A Venezuela estatizou tudo. PDVSA, as refinarias brasileiras que eles tomaram na mão grande e estatizaram. O resultado disso? Nós estamos recebendo venezuelanos aqui no Brasil mortos de fome, fugindo da sua pátria, da sua nação, de um regime de terror. É esse projeto político que nós queremos para o Brasil? Veja a Argentina, os velhos, coitados, já catando latinha na rua, revirando lixo, porque a aposentadoria não dá. Não dá para ele comer 15 dias, 10 dias. O povo argentino, outrora um povo orgulhoso, um povo altivo, 50% já na linha da pobreza. É esse projeto político que nós queremos para o Brasil? Veja na Nicarágua. Isso aí está diretamente afeto aos religiosos cristãos, quer sejam católicos ou evangélicos. Veja o que está acontecendo.
cristãos sendo perseguidos e presos, expulsos, liberdade de expressão sendo tolhida com rádios fechadas. É esse projeto político que nós queremos para o Brasil? Se pegar a foto do Foro de São Paulo, todos estão lá juntos e de mão dada. Então, conforme eu havia dito, eu vou pincelar algumas falas dele que eu pude entender como proposta e vou estabelecer um paralelo entre um candidato e outro dentro dos dois melhor qualificados na corrida eleitoral. Então veja aqui. O que defende o Lula? Regulamentar o agronegócio, impedir a exportação de carne bovina, sob a ótica de que vai sobrar mais para o povo brasileiro comer, segundo a promessa de dar churrasco para todo mundo, picanha. Demarcar mais terras indígenas e investir na agricultura familiar. O que é que defende Bolsonaro? Exatamente o contrário. Defende a liberdade econômica, a liberdade de você trabalhar e produzir. Não demarcar a terra indígena, por quê? Porque a quantidade de índios para ocupá-la é insuficiente, é muito insuficiente. A quantidade de terras que já estão delimitadas para os indígenas é o bastante para eles viverem bem até a 15ª geração deles. A densidade populacional de índios é muito baixa, é muito pequena. E isso agride, você demarcar novas terras indígenas, agride diretamente a produção de alimentos. Assim como você não investir na agroindústria, você atinge também diretamente a produção de alimentos. Essas medidas visam atingir a economia de forma prejudicial. Resultado, a fome vai campear pelo Brasil afora. E a carne que foi prometida fácil e barata vai desaparecer e ficar super cara. Então, são duas propostas antagônicas. Bolsonaro quer a liberdade econômica de trabalho e de produção, não demarcar a terra indígena. Lula quer exatamente o contrário, interferir no agro, alimentar a agricultura familiar, que não alimenta ninguém, demarcar mais terras indígenas para torná-las terras improdutivas. Ele quer regular a mídia. Obviamente, isso vai interferir diretamente na liberdade de expressão. O que pensa Bolsonaro? Ele quer o contrário, a mídia livre e que se privilegie a liberdade de expressão. Então você tem duas propostas que são diferentes. Dá para você escolher o que você quer. Ele quer a liberação do aborto e de drogas. Bolsonaro é contra a liberação do aborto e a liberação das drogas. Isto por quê? Aquelas pessoas que trabalham com as vítimas, como eu chamo, vítimas, da agressão física através do aborto e a agressão psicológica que as mulheres sofrem
elas sabem o trauma que isso traz à mulher. Ela sabe que a mulher vai sofrer com isto pro resto da vida. E da mesma forma, os que trabalham com drogados sabem o sofrimento que é para o próprio drogado e para seus familiares. Então, Lula é a favor da liberação das drogas e da liberação do aborto. E Bolsonaro é contra. São propostas antagônicas e claras. O Lula disse com todas as letras que, se eleito, vai recolher todas as armas que foram vendidas e vai revogar os postos de armas. Vai interferir no estatuto que permite e os decretos que permitem que o proprietário, né, possa andar armado dentro da sua propriedade. Bolsonaro é contra. Bolsonaro é a favor de liberação do porte de arma responsável, né? E Bolsonaro é a favor do porte de arma e do registro da arma, da liberação das armas, de forma responsável. O Lula, ele já declarou que também, se eleito, vai reestatizar as empresas que foram privatizadas. Isso significa um Estado mais inchado, um Estado mais pesado, significa aumento do número de impostos para manter essa máquina estatal. Bolsonaro é contra. Ele é a favor do Estado mais leve, do Estado mais enxuto e da redução de impostos, com as privatizações caminhando para tornar o Estado mais atraente para investimentos. Então, propostas antagônicas. Um quer voltar com as empresas para o Estado, agigantar, e o outro quer liberar, quer privatizar. E aí, você fica cavalheiro para escolher o que lhe melhor convém. O Ratinho entrevistava o Lula e perguntou para ele: Lula, o povo quer saber, se você for eleito, você vai dar dinheiro novamente para Venezuela, Cuba, Nicarágua, esses países comunistas ditatoriais, né? Ele disse, como ele sempre se manifesta, ele disse: não, o povo tem que saber, usando a sensualização, o povo tem que saber. Aí ele entra nos trejeitos, vira o rosto, fecha os olhos, estica a boca, olha de soslaio, e disse: o povo tem que saber que você emprestar dinheiro para esses países é investimento. É investimento. Então, se nós investimos, isso reverte para o Brasil, aí você vai poder comer picanha, você vai poder ser mais feliz. Aí o Ratinho olhou para ele e falou assim: mas Lula, como que isso vai acontecer se o dinheiro que eles pegam, eles não pagam? E isso é sabido por todos. Está aí na mídia, todo dia, os calotes que a Venezuela deu no Brasil, Cuba deu no Brasil, todos esses países deram no Brasil dinheiro nosso, inclusive a PDVSA. A refinaria de petróleo venezuelana, que era brasileira, foi tomada na mão grande e não indenizaram um centavo, e foi no governo da esquerda.
Mesmo sabendo tudo isso, e o próprio Ratinho afirmando para ele que eles não pagam, fato que é do conhecimento público, sabe o que ele disse? Ele disse: não, Ratinho, eles pagam sim. Vê que situação? Eles pagam sim. Olha a mentira deslavada mediante as constatações em contrário. Então, ele é a favor desse tipo de empréstimo, esse tipo de regime de governo. Já o Bolsonaro é contra. Ele diz que não vai emprestar dinheiro para esses países que não pagam, ditadores. Ele vai investir no Brasil e vai buscar se relacionar com países que respeitam os compromissos assumidos. Vai manter uma boa relação comercial com países que têm a oferecer. Não com esse tipo de país. Vai melhorar o Brasil. Então, você já, até aqui você tem dois tipos de políticas distintas que você pode se decidir por um deles. E eu estou pensando algumas coisas só para se tornar mais fácil. E eu vou ficar nesses exemplos aqui mesmo, porque são pequenos exemplos que você pode se decidir. Sem grandes perquisições, você consegue se definir o seu voto na hora de apertar o botão do confere lá na urna eletrônica, para saber se você vai jogar seu voto no lixo, na lama junto com o seu candidato, ou você vai dar um voto de confiança, de credibilidade para o Brasil junto com aquele outro candidato. Lembrei-me aqui, uma das falas de Lula, e aí seria talvez a forma que ele pudesse encontrar para garantir essas promessas que ele faz aleatoriamente, absurdamente, sem qualquer fundamentação. Por exemplo, aumentar o salário, por exemplo, dar 3 refeições por dia. Não estou dizendo que não deva dar, não. Tem que dar, tem que fazer. Mas você tem que dizer como vai fazer. Tornar o povo mais feliz, todas essas coisas. E ele, então, disse: o Brasil não precisa ter teto de gasto. Isso é preocupante, muito preocupante. Nós não precisamos ter teto de gasto. Precisamos ter teto de gasto. O que significa dizer? Você pode gastar indefinidamente sem a preocupação de ter que pagar. O que vai acontecer? Na hora em que você for cobrado, você manda fabricar dinheiro, quebra o teto de gasto, se endivida todo mundo, só pode mandar fabricar dinheiro, porque se você não tem dotação orçamentária, como é que você vai honrar aqueles compromissos? Não, aquele navio custa quanto? Custa 20 milhões. Pode comprar? Ah, pode comprar. Tem que fazer? Pode comprar. Então não tem preocupação com o limite. Uma economia sadia. Eu vou fabricando ou eu vou dando meu jeito. Com esse tipo de política, só esse, não precisa mais nenhum outro, só esse. Com 2 anos, 3 anos no máximo, nós viramos uma Venezuela. Com 1 ano e meio, mais ou menos, viramos uma Argentina. Isso é falta de responsabilidade, é nenhuma preocupação com o ser humano que ele está se credenciando para administrar. Porque todo mundo vai sofrer, todo mundo vai para a miséria absoluta. E mais uma coisa que as pessoas têm que
se perguntar. Tinha um evento na universidade dessa aí que se encontrava o Lula, o candidato, e outros, né, do PSOL, etc, etc. E ali a Marilene Chaui falava, eu odeio a classe média. A classe média é o que tem de mais podre, mais nojento na face da terra. O outro candidato, o outro participante não era candidato, na época não estava em campanha, estava apenas se apresentando para universitários, ou talvez funcionários da universidade, dizia, eu não me lembro se foi o Lula, porque ele sempre fala isso, temos que taxar os ricos, porque os ricos são a causa dos pobres. Só tem pobre porque tem rico. Então, duas coisas. A primeira, você que é pobre, não pensa nunca virar uma classe média, no mínimo, e para que seu filho depois seja rico e possa ter uma vida tranquila, ou uma vida tranquila como classe média, como é que você pode, então, odiar a classe média? Como é que você pode prestigiar um político que odeia a classe que você quer se tornar? Porque ninguém trabalha a morrer, ninguém trabalha, estuda feito condenado, ninguém para não obter nenhuma vantagem disso. Não obter nenhum benefício. Não ter o seu carro, não ter a sua casa, não é? Não ter uma moto para caminhar, para andar no final de semana com a mulher, com os filhos, na garupa. Todo mundo quer viver bem. Não poder ir a um restaurante no domingo com a família, comer uma picanha, um churrasquinho de picanha. Porque eles odeiam a classe média. E se você chegar lá, como é que vai ser? Então eles vão achatar todo mundo para a pobreza. Agora eu vou te fazer outra pergunta. Se um milionário que você conhece morresse e a fortuna dele acabasse todinha, sumiu, acabou a fortuna dele, você, pobre, se tornaria rico? Qual é a influência que tem você ser pobre e o cara ser milionário? Isso é uma perversidade que eles fazem com os cidadãos, induzindo-os a pensar que eles têm que ser contra. Não tem que ser contra. O rico é rico, vive das custas dele, o pobre é pobre, vive das custas dele. Se o pobre precisar de emprego e o rico puder dar, negocia o salário, o pobre vai ficar menos pobre e o rico vai ficar rico do mesmo jeito. Isso não tem influência uma com a outra. Se você é empregado de um rico e o rico morre, você vai ter que procurar outro rico para se empregar. Porque o seu vizinho que é pobre não tem emprego para te dar. Aí a esquerda fica fazendo esse jogo entre pobre e rico, dando a entender que um é a causa do outro. Eu só sou pobre porque o fulano é rico. Quando o fulano ficou rico, eu nem conhecia ele. Ele nem me conhecia. É assim que você tem que pensar. Você tem que procurar trabalhar para sair da miséria, trabalhar para sair da pobreza, para chegar à classe média. Mas não é para chegar à classe média e ser esculachado por aqueles que você apoia. Tem que prestar atenção nisso e não pode fazer esse jogo de palavras. E aí eu quero dizer sobre políticas públicas. Tem políticas públicas que são perversas e são colocadas por pessoas perversas que se disfarçam de um bom samaritano, de pessoas de bem, pessoas boas. Vou dar um exemplo para vocês. Bolsa Família. Apelando para a memória afetiva,
o candidato Lula diz que o Auxílio Brasil não vale nada, que o bom era o Bolsa Família. Mais ou menos, a grosso modo, é isso aí. E que ele vai acabar com o Auxílio Brasil, mas vai manter. Aí, ó, por quê? Porque ele não quer despertar aquele botão que está na sua cabeça para que você não pense. Mas eu vou dizer para você, eu conheci um cidadão, ele trabalhava na roça, ele era meeiro, se não me falha a memória, e ele então era meu conhecido, a família dele morava na cidade. Ele me pediu que trouxesse para passar um final de semana na roça, que era caminho meu, eu passava sempre lá perto da casa dele, a irmã dele e a cunhada dele, para passar um final de semana com ele. Eu me propus a fazer, né? Aí eles marcaram lá e no dia, sexta-feira, eu passei, peguei as duas. Uma estava grávida praticamente na hora de nascer, 9 meses mais ou menos. E a outra não. Elas entraram no meu carro, aí viemos conversando, né? E aí eu perguntei para essa grávida, como é que vai? Tudo bem? E o seu marido, como é que tá? Ah, tá bem. E o que ele está fazendo? Ah, ele está desempregado. Está desempregado? Ah, tá. Ah, então tá. E a senhora está trabalhando? Aí ela falou assim, não estou trabalhando não. Isso deve fazer mais ou menos uns 5 a 6, entre 5 e 7 anos passados. Não, eu também não estou trabalhando não, meu marido também não. Ah, não está não? Aí eu perguntei à irmã do rapaz, né? E você, está trabalhando? Não, não estou trabalhando também, não estou desempregado. Ah, vocês estão desempregados? Ah, tá. Aí eu dei um estalo, aí eu falei assim, não, mas diga aqui, como é que vocês vivem? Como é que vocês vivem? Aí a grávida falou assim, ah, eu recebo Bolsa Família. Aí eu pensei assim, pô, deve ser pelo menos, no mínimo, aí uns R$ 400, né? Pensei comigo, né? Aí eu falei, e quanto é o Bolsa Família? Ela falou assim, R$ 90, se não me falha a memória, R$ 90. Aí eu falei, R$ 90? Eu me assustei, né? Ela disse assim, não, mas no meu caso eu recebo mais, que meu caso é especial. Meu caso é especial. Deixa eu ver se isso aqui está funcionando. Tá gravando. É porque tem hora eu não sou muito bom nisso aí, e para de gravar eu nem vejo. Meu caso é especial. Eu recebo 200, se não me falha a memória, 200 ou 250, ela falou. Eu falei, mas por que seu caso é especial então? Em vez de receber 90, você recebe esse valor que você me falou. Não, porque lá em casa sou eu, meu marido, 3 filhos e esse que vai nascer. Olha, faz uma correlação. O Auxílio Brasil é de R$ 600. Essa mulher, por ser arrimo de família e essa situação toda, automaticamente ela estaria enquadrada naquela faixa de 1.200. Então, você ouve as pessoas dizer que o povo hoje empobreceu. Pessoas de má fé falam isso para tentar desestabilizar o governo. Se você fizer só a correlação de valores, você já vê que não empobreceu. Que isso é uma mentira, é uma falácia, é uma narrativa. Se você fizer a correlação salário, Bolsa Família, salário e Auxílio Brasil, você vai ver que o valor aumentou exponencialmente. Mas aí, aqueles arautos da desgraça contam com a ajuda da mídia, certo? Para tentar desestabilizar
governo, só com narrativas. Mas você que vai votar tem que saber, tem que estar atento a isso. Bom, Bolsonaro é contra ideologia de gênero, é contra a doutrinação nas escolas, é contra a estatização de empresas, dessas políticas perversas. Eu falei uma que é o Bolsa Família. Isso é uma política perversa, porque ela só tem porta de entrada e ela se tornou um curral eleitoral. Aonde, se você não votar em mim, como foi dito na campanha de 2018, vocês vão perder o Bolsa Família. Não votem no outro candidato, votem no candidato da esquerda. Por quê? Porque eles apelam para o imaginário, para a memória afetiva do eleitor, para o medo que o eleitor tem de ficar desassistido. Então, eles transformam um auxílio legítimo num curral eleitoral. E a outra política perversa que tem, que foi implantada por esse regime de esquerda que estava no poder. Sabe qual foi? Esses financiamentos indistintos para alunos que não teriam condições de concluir os cursos. Por quê? Porque esse mesmo governo que diz que está investindo na educação tirou verba da educação lá atrás e não formou, não deu condições de que esses alunos acompanhassem o ensino superior. E mais de 50% desses alunos não concluíram as faculdades aos quais eles foram matriculados. A pergunta que fica é essa: o governo extinguiu as dívidas que eles contraíram para entrar na faculdade porque eles não concluíram? Não extinguiu. Não extinguiu. Daqueles que se formaram, quantos conseguiram emprego para pagar o financiamento que receberam? Pouquíssimos. O resto ficou com a dívida. Foi todo mundo para o SPC, Serasa e por aí afora. Milhares de jovens começaram a vida devendo e devendo muito. E aí, em épocas de eleições, esses falsos profetas, eles aparecem como os salvadores da pátria. Se você votar no candidato de lá, ele não vai quitar a sua dívida. Transformam esse programa social num programa eleitoreiro, num curral eleitoral. E são políticas perversas, que eles não se importam com o sofrimento do povo. Eles querem que o povo sofra, mas permaneça cativo. Sofra, mas tenha que votar neles porque deve favor. Que sabem que não precisariam estar sofrendo. Então são chamadas de políticas perversas. O que o candidato Bolsonaro fez? Foi lá e libertou esse povo desse cativeiro moderno, que é o cativeiro moral. Veja bem, outra política perversa, a tão proclamada reforma agrária da esquerda. Nunca foi. Eles pegavam as pessoas, colocavam numa propriedade e ela tinha só a posse precária. Ficava lá, com aquela possezinha lá, à mercê da vontade do MST. O MST
passava com ônibus, todo mundo tinha que entrar para ir fazer greve, fazer quebra-quebra e etc, etc, sob ameaça de quê? De que se não fosse, seria colocado para fora daquele lote de terra. Então eles ficavam ali escravizados pelo MST. Além de ter que produzir, segundo comentários que eu já ouvi por aí, para pagar taxas ao MST. Essa é a política social que a esquerda apresentava ao povo. O que fez o candidato Bolsonaro? Deu a liberdade a esse povo, deu os títulos de propriedade a esse povo. Agora, esse povo não é mais massa de manobra. Ele é o dono, é o senhor da sua propriedade, da sua razão. E o governo Bolsonaro deu mais títulos em 3 anos e meio do que 8 anos de FHC, 8 anos de Lula, que diz que é o pai dos pobres, 6 anos de Dilma e 2 de Temer. Então, 16, 8 vezes 3, em 3 anos e meio ele deu mais títulos do que todos esses governos de esquerda passados. Mas aí entram as narrativas da esquerda. Ora, mas ele fez isso porque os processos é que demoram mais. E os processos já estavam prontos. Quem acredita nisso? Alguém acredita na esquerda ainda? Só os fanáticos. Aí não tem jeito. Os fanáticos ideológicos, eles acreditam em qualquer coisa, porque eles não têm a razão do pensar. Ele age pela emoção. Eles são afetados diretamente pela memória emocional, e é o que o Lula faz muito bem. Certo? É a mesma narrativa que eles dizem sobre a transposição de São Francisco. Só faltava 5% para fazer. E todos nós sabemos que isso é mentira, mas eles não se cansam de mentir. Nós, como for votar, você aí tem que pensar, tem que olhar direitinho, tem que saber o que é que você vai fazer naquela urna eletrônica. Então, eu estou dando alguns detalhes aqui que nos permite definir o nosso voto, definir bem se eu voto no cidadão A ou no candidato B. Eu voto porque eu gosto dele? Não, eu voto pelas propostas que ele me apresenta. O William Vac estava entrevistando o Lula. E o Lula, ele joga as retóricas dele, as narrativas, ele não quer saber. Ele já está acostumado com a mentira e ele acredita na mentira que ele conta. Então ele estava contando, no meu governo, eu deixei o Brasil muito bem, eu deixei... Aí o William Vac confrontou ele com o dado de pesquisa. O candidato, quando o senhor deixou o seu governo, o Brasil estava com déficit de 4% do PIB, que é um déficit negativo. Isso significa que a economia estava mal. Ele fez isso aqui, ó. Pegou um monte de folha. Isso é mentira. Ele não tem argumento. Então ele ataca o carteiro, como diz o outro. Ele não tem argumento, ele ataca a pessoa. Se é mentira, quem está contando mentira? É o Instituto de Pesquisa da FGV ou é o William Vac? Não era mentira, mentira era dele. Porque ele é um zero e vezeiro nessa prática. Ele mesmo confessa isso rindo. Ele sorri e confessa e diz numa entrevista, ele fala assim, eu sou muito velho e não vou enganar o povo brasileiro outra vez. Olha, quando a gente viajava o mundo, ficava contando mentira a respeito do Brasil, ele diz isso e fica rindo. Muito bem, estamos prosseguindo.
Bom, outro fator que é muito fácil de você definir entre um candidato e outro, Lula, em 8 anos de governo, deixou inúmeras obras inacabadas. Inúmeras. A única coisa que ele concluía eram os acordos de corrupção. E isso é sabido por todos. Está nos autos do processo. O que Bolsonaro fez? Acabou inúmeras obras Brasil afora, investiu na infraestrutura de transporte, na infraestrutura logística, energia elétrica, água. Foi acabando todas as obras que foram deixadas ao longo do caminho por décadas, por anos. São traços distintos dos dois candidatos. E qual é a acusação que a esquerda faz contra o candidato Lula, contra o candidato Bolsonaro? Ele acabou as obras inacabadas. Quer dizer, agora não tem mais obra inacabada para a gente poder negociar suborno. Mais uma característica que deve ser examinada pelo eleitor no momento de depositar o seu voto. Agora vamos ver aqui no que concerne ao favoritismo eleitoral. Favoritismo eleitoral é aquele que a gente vê, que a gente sente, que a gente sabe. Por exemplo, o candidato Bolsonaro, quando ele vai às ruas fazer comício, ele lota. Em São Luís, em São Paulo, no Rio de Janeiro, no Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Salvador, qualquer lugar que ele vai, ele lota, fica apinhado de pessoas, de eleitores, pessoas gritando mito. As pessoas vão com alegria, vão com espontaneidade. Elas vão por iniciativa própria. O custo do deslocamento e da permanência delas é pessoal, é dela. Com um detalhe, quando ele sai de Salvador e vai para Natal, lá também tem uma multidão esperando ele. Mas não é a mesma multidão que estava em Salvador, é outra multidão. Então você junta aqui duas multidões. Quando ele faz uma carreata, lota em qualquer lugar do Brasil. E são participantes distintos que vão lá espontaneamente, gratuitamente, voluntariamente. Quando ele dá uma entrevista, igual fez no Flow, ou na televisão, é recorde de audiência. Do Flow, bateu inclusive a Beyoncé, de pessoas assistindo por mais de 5 horas, ininterruptamente. Quando ele dá uma entrevista, o canal de televisão é recordista de audiência. Nas lives que ele produz, a audiência é gigantesca. O engajamento que ele tem, aí nem se compara, são milhares e milhares de pessoas. O outro candidato não consegue sair à rua. Quando faz uma live, ela tem pouca audiência. Na televisão, se ele faltar igual ele faltou
naquele debate, não faz diferença. A presença do candidato Bolsonaro eleva a audiência. Bem, o candidato Lula, ele perde em todos esses segmentos, em todas essas situações, essas visões, essas visibilidades que a gente tem, essas medições que são feitas, o candidato Lula perde. Mas como é que ele ganha nas pesquisas eleitorais? Como é que pode isso? E por que isso? O Lula só consegue fazer um comício em ambientes fechados, controlados. E já foi verificado várias vezes um número pequeno de pessoas, e assim mesmo, elas não vão por meios próprios. Segundo as mídias por aí, eles são transportados de ônibus até de um estado para o outro, para poder fazer volume, que não tem público. Mas aí entra a questão, as enquetes que são feitas por pessoas independentes sempre dá vitória esmagadora de Bolsonaro sobre Lula. Mas quando vai a pesquisa eleitoral de opinião pública, feita especialmente por IPEC, Datafolha, a pedido de emissoras de televisão, Lula tem preferência e pode até ganhar em primeiro turno. Sempre mantém aquele divisor entre um e outro, coisas que não tem como se explicar. Porque todo esse movimento a nível de Brasil teria que ser refletido na pesquisa eleitoral. Mas não é assim que acontece. Então vamos lá. A realidade fática é de que Bolsonaro tem ampla vantagem sobre os demais. Inclusive com a sólida possibilidade de vitória no primeiro turno. Agora entra a fase preocupante. As urnas, elas não são auditáveis. O sufrágio não é público. Não é público. A impressão que se tem é que as pesquisas eleitorais, ela tem um compromisso de manter esse percentual diferencial entre um candidato e outro, e são apoiadas pela imprensa que divulgam maciçamente, batem todo dia em cima disso. E a impressão que se tem é que há uma possibilidade muito forte de se fraudar o resultado das urnas. Essa é a impressão, e é uma impressão muito forte, que não é só minha, é de grande parte do povo brasileiro. De acordo com os indícios que a gente constata ao longo dessa caminhada. Por exemplo, quando o ministro Barroso era o presidente do TSE, cogitou-se se acoplar à urna eletrônica, um compartimento onde o voto impresso cairia dentro para que, se houvesse dúvida, fosse verificado. O ministro do TSE foi ao Congresso Nacional, pessoalmente interferiu
para impedir esse tipo de situação. É um indício. Qual é o interesse que tem o ministro do TSE em se miscuir numa situação política, administrativa do Estado brasileiro? Segundo, quando as Forças Armadas, convidadas que foram, começaram a influir para melhorar o processo eletivo, o ministro Fachin, então presidente, ele disse que eleição era para forças desarmadas. Desarmadas. Tudo bem. Estou dando elementos e fatos. O TSE é, como diria, a palavra está me faltando, mas eu vou usar um puxadinho do STF, porque os ministros do TSE são os mesmos do STF. E o STF hoje já deixou bem claro que ele se converteu num puxado do partido político, fazendo militância contra o governo eleito democraticamente. Essa é a impressão que se tem vendo o que está acontecendo. Decisões ditas por muitos juristas, muitas pessoas influentes nacionalmente, decisões inconstitucionais, ilegais. E não resta dúvida a ninguém que o ministro Alexandre de Moraes é desafeto declarado do candidato Bolsonaro. Ninguém que você perguntar no Brasil vai dizer que Alexandre de Moraes é amigo do presidente Bolsonaro. Vai dizer sim que Alexandre de Moraes é inimigo capital declarado do presidente Bolsonaro. Veja bem. E algumas pessoas poderiam se perguntar, ele teria coragem de fazer alguma coisa para alterar o resultado das eleições? Eu trago também aqui a fala dele. Ele, num comentário uma vez, eu não sei se alguém comentou o que ele falou, ele diretamente comentou. Disse, estão preocupados comigo? Eu não fiz nada ainda. Eu não fiz nada ainda. E veja bem, ele sempre praticou atos, ditos por muito, ao arrepio da Constituição, mandando prender pessoas, sequestrar patrimônio e por aí afora. E por aí afora. Intimidando pessoas. Então, ele já demonstrou que ele tem coragem para fazer. Que ele é uma pessoa destemida e até certo ponto, eu diria, inconsequente. Ele não mede a consequência dos seus atos. Isso é do conhecimento público. Agora, recentemente, uma ministra do TSE, quando proferiu o seu voto, como me pareceu que o voto era contrário aos interesses, me pareceu que o voto era contrário aos interesses de Alexandre de Moraes, ele fez, olhando para ela, e quando passou a palavra para ela em tom de ferocidade, passou a palavra para ela em tom de ferocidade, e quando ela começou a se manifestar e o voto foi contrário, impressão minha, aos interesses dele, ele fez o segundo gesto, o seguinte gesto. Isso é uma demonstração clara de que ele é uma pessoa que detém certo grau de periculosidade. Então, essa pessoa que no passado foi dito, foi veiculado na mídia, que o seu escritório advogava o PCC, quer dizer, direto ou indiretamente, ele pode ter relação
com criminosos do mais alto grau de periculosidade do Brasil. Então, eu vejo com preocupação, hoje, o ministro Alexandre de Moraes ser o presidente do TSE, que vai conduzir uma eleição importantíssima como essa, uma vez que é sabido por todos da sua inimizade com um dos candidatos que vai concorrer nesse pleito. Isso deixa claro que não é sem razão se alguém manifestar preocupação quanto ao desfecho dessa eleição de 2022. É uma eleição que merece toda a atenção do povo brasileiro, é uma eleição divisor de águas. O Brasil precisa que o eleitor vote conscientemente, e eu aqui, hoje, com muita satisfação, cheguei ao final desta live e agradeço a todos que tiveram a paciência de me ouvir e numa próxima oportunidade, estarei presente aqui falando para todos vocês, meus amigos, com o prazer também de saber que vocês estão me ouvindo e que vocês se interessam por este assunto, porque realmente é um assunto muito importante. A todos, uma boa noite.